dado ao governador do estado, pré-candidato pelo PSB, Márcio França. Bom dia, governador. Bom dia, prazer falar com vocês. Bom, conosco também o repórter de política do Estadão, o Pedro Venceslau. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Lembrando que você acompanha essa entrevista também pela nossa página no facebook.com/Rádio Eldorado e pode mandar a sua pergunta para o candidato pelas redes e também pelo WhatsApp, o número é 994811777. Márcio França é governador do estado de São Paulo, assumiu quando o Geraldo Alckmin deixou o cargo para se candidatar ao Palácio do Planalto. É paulista, formado em Direito, foi vereador por 2 mandatos na Baixada Santista, prefeito de São Vicente, secretário estadual de Turismo e deputado federal. Bom, queria saber, primeiro, quando o senhor assumiu o governo de São Paulo em abril, em meio àquela prisão do Lula, bastante coisa acontecendo naquele mês, eu lembro de ouvir o senhor falar sobre, com muita confiança, sobre que se tornaria conhecido em poucos meses aqui no estado. E as pesquisas dizem que a sua previsão precisa ainda talvez melhorar o target, apesar da grande aliança que o cerca. Quero saber por que o senhor ainda não alcançou um grande patamar, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, que estão em torno de 5%. Porque não passaram esses meses, né? Quer dizer, nós estamos há 100 dias no governo. O estado de São Paulo tem quase 30 anos, praticamente o mesmo grupo governando o estado, né? E as pessoas ainda associam o governo de São Paulo ao governador Alckmin, né? Outro dia eu estava embarcando em Guarulhos, pegar um voo de carreira para Brasília, e parei ali numa lanchonete para comer um negócio. Aí as mocinhas falaram, chegou alguém famoso aí? Eu falei, olha, famoso eu não sei, é que eu sou o governador. Aí uma cutucou a outra e falou, governador de onde? Eu falei, governador aqui de São Paulo. Aí a outra olhou assim com quem diz, acho que ele está inventando, né? Eu falei, não, é que o governador Alckmin renunciou para ser candidato. Ah, para tirar a Dilma, né? Eu falei, não, a Dilma já saiu. Ela falou, é para tirar o Lula. Eu falei, não é nem o Lula e nem a Dilma. Agora é o Temer, né? Desse aí eu não gosto. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei, bom, ela falou, posso tirar uma foto? Aí eu entrei para tirar uma foto com as duas lá. Quando eu fui tirar a foto, eu fiz selfie assim, uma delas me cutucou, meio envergonhada, porque ela percebeu que era verdade, né? E ela falou, só desculpa, sabe? É que eu moro aqui em Guarulhos e todo dia eu saio de casa às 4h30 da manhã. Chego aqui às 5 para começar o meu serviço. Essa minha companheira que me rende aqui às 4 da tarde. E aí quando eu volto para casa, eu vou lavar, cozinhar, preparar para meus filhos para o dia seguinte e tal. Então eu durmo e eu não vejo muita coisa por aí. Quer dizer, a multidão é desse jeito. Elas não têm tempo para poder ficar batendo papo de política e tal e saber, né? Então o que eu penso são conceitos. Quer dizer, o que eu queria demonstrar? Por exemplo, se você falar quem atuou na greve do caminhoneiro, aí a pessoa sabe que foi alguém que era governador, mas ele não sabe identificar que esse alguém é Márcio França. Tanto que quando você faz pesquisa e diz o atual governador Márcio França, dá um gap enorme de diferença. As pessoas sabem que tem alguém aí novo, mas ele não sabe bem quem é a pessoa ou que ela é o nome, mais ou menos assim. Por isso que... Agora, o resto é a televisão que vai tirar. 22 comerciais dia, 22 comerciais dia Dória, 8 SCAF, 8 PT. É aí que nós vamos tirar. Governador, o governador Geraldo Alckmin, ex-governador, candidato à presidência da República, deu uma declaração na semana passada, durante um evento com os partidos do Centrão, dizendo que o candidato a governador dele em São Paulo é o João Dória. Participou de 2 eventos já públicos de campanha do João Dória e nenhum seu. E o prefeito Bruno Covas, quando aceitou ser o coordenador da campanha do Alckmin aqui na capital, colocou como uma das condições que ele tivesse exclusividade na campanha do João Dória aqui em São Paulo. O senhor já está prevendo, então, que o seu adversário João Dória vai ter exclusividade com o Alckmin na campanha, ou o senhor ainda pretende contar com ele no seu palanque, que não pode ser o palanque eletrônico, no caso, né, só o palanque físico. Na televisão, a lei não permite que ele possa usar. Eu acho assim, nem a pessoa mais próxima deles acredita que o Alckmin vota no Dória, entendeu? Depois de tudo que o Dória fez, ninguém acredita, entendeu? Por mais que faça o esforço, claro, como ele é do mesmo partido, ele tem que fazer lá o papel formal de apoio, mas ninguém acredita, porque o perfil é tão diferente e o gesto de tentar fazer aquela saída como se quisesse ser candidato a presidente e receber de prêmio, quer dizer, foi um prêmio de consolação disputar o governo de São Paulo, não é possível. É simples. O que você acha que o Saulo, que é o principal secretário do Alckmin, trabalha no meu governo?
o Meirelles no meu governo, o Marcos Monteiro no meu governo. Ou seja, por que os candidatos, por que as pessoas ligadas ao Alckmin trabalham no meu governo e não saem do governo? Não é estranho? Por que o PTB do Campos Machado, que é ligado ao Alckmin, tão próximo, então não está na minha coligação? Porque, no fundo, aquilo que eu te falei, como aconteceu lá para trás, vocês vão se lembrar, numa campanha que eu acho que era o Serra, o prefeito, e aí o Serra tinha como candidato no PSDB, acho que era o Alckmin, inclusive, né, para prefeito. Mas todo mundo tinha uma sensação de que ele queria o Kassab. E aí, quem ganhou a eleição? O Kassab. Assim, não adianta você levar o corpo, você tem que levar a alma, entendeu? E não há, na minha visão, né, o episódio todo da saída, depois dele falar tanto para o Dória não sair, produziu uma rejeição. O Dória tem muitas qualidades, eu não descarto as qualidades, eu estou dizendo que o ato da renúncia, e com a sensação de que ele podia querer flertar com a presidência da República, é meio imperdoável. Quer dizer, a pessoa engole lá, fica quieta, porque, enfim, mas dizer que a pessoa, puxa, agora eu estou apaixonado por você, esquece. Então, esse negócio, todo mundo fará um gesto, mas assim, não é, na minha visão, né? O eleitor básico, assim, aquele eleitor que é Mário Covas, aquele eleitor Covas, não vai votar de jeito nenhum Dória. Pode esquecer que não vai. E o caso do Dória ainda tem um agravante, quer dizer, ele não parece que ele conseguiu ainda formatar um discurso mais profundo. A sensação que eu tenho é assim, uma certa superficialidade. O que o expõe à seguinte situação, e é não ir para o segundo turno. Eu diria que hoje o risco é muito grande do Dória não ir para o segundo turno. Aliás, se vocês olharem na história aí recente, em Palmas, no Tocantins, o prefeito da capital, famoso, rico, não sei o que lá, que era do meu partido, ele renunciou e não foi para o segundo turno. Quem ganhou a eleição lá? O governador em exercício, que estava no cargo, enfim, colocou 75-25 no segundo turno, né? Então, eu pergunto a vocês, o que é que vocês vão almoçar? Hoje é terça? O que vocês vão almoçar quarta? A não ser para quem é viciado em feijoada, né? As pessoas só vão lembrar de que vão comer no dia que elas chegam ali para comer, entendeu? Ninguém fica antecipando essa história. Nós é que ficamos porque nós somos da política. Agora, o povo mesmo está ligado em outras coisas, entendeu? E ele, quando olhar lá no horário de comercial televisão, ele vai falar assim, quem é que parece mais comigo e quem não parece? É isso, eu acho que essa vai ser a disputa. Tem 4 candidatos, todos têm seus preparos e seus méritos, mas penso que certamente o mais desconhecido, nesse instante, sou eu, né? Disparado, eu acho. Nisso que o senhor conta, também com a taxa de rejeição dos seus candidatos, dos outros candidatos? Não é nem pela rejeição, eu acho que as pessoas procuram uma pessoa nova, diferente do que elas estão acostumadas, e que se aproxime mais delas. Por exemplo, eu não vou fechar posto de saúde. Quem votar em mim já sabe que eu não vou fechar posto de saúde, que eu não vou fechar a escola, que eu não vou privatizar a escola, porque tem coisas que as pessoas não têm noção. A gente, quando a pessoa é muito, muito rica, ela não tem noção do sofrimento das pessoas. Eu me lembro de um desses candidatos falar para mim, mas custa R$180 a prestação da escola. É muito barato. Eu falei, mas você não tem noção, né? Porque uma mãe que tenha 3 filhos vai pagar 500 e poucos reais. Estou dizendo isso porque parte do SES Senai é pago. As pessoas não sabem. As pessoas pensam que é de graça, entendeu? Quer dizer, se for de graça, aí é bacana, mas é pago. Ou seja, as pessoas não podem pagar. Você sabe quantas crianças a gente tem na rede pública estadual, só se formando todo ano, 450 mil. Eu sempre faço uma pergunta, nessa roda aqui nós temos 10 pessoas aqui. Quem estudou em escola pública? Eu estudei. Todo mundo que eu conheço estudou. Quer dizer, quem tem helicóptero? Quem tem avião? É isso que vai começar a separar depois as pessoas, né? O fim de semana foi bem agitado para o senhor participou de várias convenções, vários eventos políticos, o PDT fechou uma aliança com o PSB em São Paulo na semana passada, e além disso o senhor tem entre as legendas fechadas o PHS, o PR, PPS, Solidariedade, PROS, Patriota, PSC, Podemos. Eu queria saber se não existe nenhum incômodo em o senhor abrir espaço para tantos presidenciáveis no seu palanque, levando em conta esses alinhamentos políticos, né? Tem o Álvaro Dias, Ciro Gomes, o próprio Alckmin, apesar de ser o seu candidato do coração, como o senhor já disse aqui, inclusive, para o Estadão. Não tem incômodo. Eu acho que eu gostaria de ter só e ter só uma coisa, mas eu não tive essa chance, né? Porque o PSDB lançou candidatura e eu respeito, porque estavam muitos anos no governo, queriam repetir o formato, né?
Imagine, prefeitura, governo do estado e presidente da república, tudo uma coisa só um pensamento. Não é muito comum acontecer isso, né? As pessoas sempre gostam de balancear um pouco, né? E em função disso, os partidos que me apoiam trazem seus candidatos a presidente. Eu tenho excelente relação com o Álvaro, tem sido correto, me encontrou 2, 3 vezes por aí, mas também encontrei o Alckmin, viu? Fui com ele em um evento ou outro. Quer dizer, quando nós nos encontramos, mas eu acho que o eleitor de São Paulo, especialmente de São Paulo, talvez não seja assim no Brasil, mas em São Paulo a pessoa sabe que o governador, ele não é uma pessoa para ser conduzida por ninguém. O governador de São Paulo é para conduzir, é para poder orientar. Ele é que... A greve dos caminhoneiros foi um bom exemplo, né? Quer dizer, o Brasil inteiro parou, todo mundo esperando acontecer alguma coisa. Me lembro que o presidente Temer veio aqui na segunda-feira, ele falou, Márcio, você acha que nós dois vamos conseguir resolver isso? Eu falei, presidente, vamos ser francos, o senhor é o presidente da República. Eu sou governador de São Paulo, se a gente não vai conseguir resolver, quem é que vai resolver então? E São Paulo tem essa coisa de conduzir. Né? E o eleitor que vota em São Paulo sabe que o governador de São Paulo tem que estar ele tem que ter um grau de especialidade. São 800 mil funcionários diretos, são mais 300, 400 mil indiretos aposentados, enfim. É uma máquina enorme. Se você não souber o que você está fazendo, você não aguenta. As pessoas saem. Foi o que aconteceu na prefeitura. Quando você se vê na pressão, o sujeito fala, melhor sair, né? Porque... E ainda tem aqueles de bom senso, que são famosos, que são convocados a entrar na política, e aí quando eles caem na real, eles têm o bom senso de não se colocar. Porque se você errar aqui com São Paulo, o desastre é grande. Veja, eu estava aqui olhando, nós estamos com 100 hospitais em São Paulo. Vocês têm noção a quantidade de atendimento que se faz nos hospitais? O total, né? Nós temos 18.548 leitos. São 72 mil internações por mês. Eu pergunto, se essas pessoas não tivessem hospital público, elas iriam para onde? Não tem para onde ir. Então, eu sei que o serviço público tem que melhorar muito e precisa melhorar muito. Mas sejamos francos, eles existem. Vá no Santa Marcelina, aqui na Zona Leste, onde semana passada a Lúcia, minha esposa, foi, que era aniversário de casamento, ela voltou chateada, porque eram 20 e poucas crianças na UTI de câncer infantil. Crianças do Brasil todo, porque não tem em outro lugar. As pessoas vêm para São Paulo. O que tem de serviço público consistente ainda é em São Paulo. E a gente não pode brincar com isso, como quem diz, fecha, que é um número, fecha para caber nos orçamentos, enfim, como fizeram em outros lugares. Governador, chamou a atenção na convenção do PDT daqui, o senhor participou da convenção, mas não encontramos nenhuma foto sua ao lado do Ciro Gomes, que estava presente aqui em São Paulo. O PSB vive um momento decisivo sobre o futuro do partido nessa eleição. Havia uma tendência forte de apoiar o Ciro Gomes na disputa pela presidência da República. Depois se falou em neutralidade, depois falou-se em lançar um candidato próprio do PSB. Quero saber a sua avaliação sobre esse cenário, para onde caminha o PSB em São Paulo, o PSB nacional, e o que o senhor está fazendo, e qual é a sua posição interna dentro do partido hoje? Neutralidade, Ciro, candidatura própria? Não, eu já repeti isso, acho que centenas de vezes, que eu defenderia o apoio ao Alckmin. Falei isso desde o início, até por lealdade, porque eu não tenho esse hábito de fazer nem rasteira, nem de mudar de opinião, enfim. Mas o meu partido nacionalmente, eu diria que, em função desde a morte de Eduardo Campos, perdeu-se um pouco dessa coisa que criava um link único, né? Cada um ficou com a sua visão estadual. Como nós estamos governando hoje a maioria dos estados da população do Brasil, o PSB governa 5 estados e, portanto, a maioria da população, qualquer um que disser hoje para você que tem certeza, está chutando, porque são 600 e poucos delegados que vão votar no sábado, vindos de todo lugar do Brasil. Não há uma certeza para nenhum dos nomes, né? O que há certeza é que não irá com o Temer, né, com Meirelles, quer dizer, MDB é Temer. SCAF é Temer. Temer é SCAF, não tem como separar, é MDB. Então, nós não vamos nacionalmente com eles, nós não devemos ir com o PT, acho muito improvável, não é? Porque quando aqui para o sul, sudeste, não há chance de poder fazer acordo, e aqui tem um número superior aos números do Nordeste, então nós não iremos com o PT. Aí o que resta seria isso mesmo, ou vai com o Álvaro, ou vai com o Ciro, ou lança um nome, ou é neutralidade, né? É isso. Que neutralidade significaria dizer, libera para cada um fazer no seu estado como achar melhor. E sua posição qual que é? Alckmin. Não, Alckmin foi descartado, inclusive, não foi convenção descartado, do partido, ninguém descarta. Não foi uma não, isso é um engano. Isso é no voto.
São 600 delegados. O que votar lá, votou. Porque tem uma resolução que fala que a pessoa tem que ser progressista. Para mim, o Alckmin é progressista. Agora, como vai ser votado no dia, se não houver consenso, vai para o voto. O voto vai ser voto. São 600 pessoas que vão votar. Ainda há essa esperança? Eu não gostaria de forçar a barra para atrapalhar a vida de ninguém no meu partido. Né? Eu tenho falado isso. Eu estou há muitos anos aqui, faz 30 anos. Quer dizer, então, eu ajudei a formar o início. Eu nunca fui de outro partido. Então, para mim, partido não é uma passagem. Eu não faço uma coisa de passagem. Mas eu também não gostaria de ser prejudicado. Então, se essa semana a gente chegar a um consenso, melhor. Fazemos desse jeito e temos um consenso. Não vai para o voto. Aí são 600. Poderia votar qualquer coisa. A Marina, que já foi nossa. Enfim, tem várias hipóteses. Qual que seria o vice ideal para o senhor? Também seria uma mulher? Também seria ligada à polícia militar? Eu gosto de opções variáveis. Acho que essa que você está falando, em especial, né, é uma pessoa espetacular. Eu a conheci, me impressionou muito o histórico de vida dela, né? Uma coronel policial da região de São José dos Campos e que pretendia ser candidata a deputada, né? Ela, Coronel Nicolucci, ela uma moça de família de origem militar. O pai faleceu lutando contra bandidos, né? Quer dizer, faleceu foi assassinado por bandidos. Ela fez o compromisso com o pai de poder seguir a carreira. Tem uma linda história na Polícia Militar, chegou ao mais alto cargo, enfim, é casada com outro militar. É o único caso da polícia que tem um casal de coronéis. É uma história muito bonita. Mas tem outros nomes, né, que vão... Na verdade, os partidos estão indicando esses nomes para a gente tentar encontrar alguém que pudesse ser o ideal, porque quando você está numa chapa, você quer que a pessoa ganhe, né? E a vantagem que essa moça que ela se afastou no prazo correto, né? Porque quando você exerce cargo em comissão, você tem que se afastar no prazo correto para não interferir nas eleições, entendeu? A policial Kátia Sastre também está entre as opções? A Kátia não, a Kátia é candidata a deputada ela é cabo. Ela esteve comigo esses dias na convenção lá do PR. Ela quer ser candidata a deputada, não aventou essa hipótese. Uhum. Sobre crise hídrica, a possibilidade do sistema Cantareira entrar no volume morto, da gente voltar àquele pesadelo que é ficar sem água em São Paulo, a possibilidade de rodízio. Para esse ano dá. Agora, porque vamos dar a César o que é de César, né? Foram as ações corretas do governador Alckmin, na hora certa, de fazer interligações de represas que produziram essa solução, né? Porque a crise esse ano de estiagem é maior do que as outras ainda, né? Choveu menos esse ano que choveu nos outros anos, né? Agora, há uma coisa, nós precisamos voltar a falar para as pessoas a manter essa coisa da economia, enfim, porque parece que não é uma coisa de um ano, dois, né? Se isso ficar se repetindo todo ano, nós vamos ter problema mais para frente. Então, precisamos voltar a falar para as pessoas o cuidado com o uso da água e criar outras alternativas, né? Alternativas que não sejam apenas essas que nós temos, mas penso que para esse ano não tem esse risco. A Rádio Eldorado tem uma histórica cobertura sobre a poluição do Rio Tietê. Desde a década de 90, já acompanhou dezenas de projetos, promessas que não saíram do papel e, enfim, não se resolveram. Há na sua gestão, alguma esperança de que os paulistas pudessem ver limpos os rios aqui da capital? Não sei se a médio, a curto prazo, ou, enfim, na sua gestão, o que o senhor pretende fazer em relação à despoluição dos rios? Vai estar 100% despoluído. Simples assim. Em 4 anos? 4 anos? Menos, muito menos. Veja, é engraçado como o grau de informação, né? Uma coisa que o governo certamente errou foi na comunicação, né? Por exemplo, o Tietê, ele está hoje com 85% de despoluição em relação ao que ele tinha. Só que isso está fazendo com que a mancha de poluição, porque quando o rio vai desaguando, ele vai levando a poluição junto. Então, por exemplo, a cidade de Salto, que não tinha mais peixe, eu fui a Salto outro dia lá, está forrado de peixe. Isso é fruto dessa obra que está sendo feita. Uma obra grande, né? 4 bilhões de recursos, enfim, interceptando os esgotos que estão caindo e tal. Só que agora vai entrar no sistema, que não estava no sistema, vai entrar Guarulhos, vão entrar cidades que não estavam no sistema, Carapicuíba, no sistema Sabesp. Entrando no sistema Sabesp, certamente vai ser muito mais rápido, né?
E o que falta hoje para a obra, que é 15% ou 20%, é uma coisa de 1 bilhão, mais ou menos. Eu até pedi, não sei se vocês, dá a impressão que vocês estavam na reunião ontem, viu? De tanta adivinhação, porque ontem eu fiz a reunião com a presidente da Sabesp e pedi a ela que ela colocasse ao longo da extensão da marginal, para as pessoas saberem qual é o padrão que estava e que foi evoluindo, para as pessoas entenderem. Porque como o rio aparentemente dá uma sensação de sujeira eterna, você não consegue perceber a diferença entre o que era e o que está agora. Só vai perceber quem mora lá longe, né? Porque a mancha vai chegando mais por... Agora, sinceramente, a informação é obrigação da gente. Senão fica essa sensação que você gastou e não fez absolutamente nada, né? Então, em quanto tempo? 1 ano, 2, talvez, no máximo. Ousado. Não é ousado, é realista. Precisa desse 1 bilhão, que sinceramente é uma decisão política. Onde você coloca, entendeu? Onde você coloca. Inclusive, falei a ela para fazer estudo, porque a partir disso, o Tietê é muito mais fácil. Aliás, o Pinheiros é muito mais fácil. Porque o Pinheiros, como um deságua no outro, o Pinheiros é mais fácil ainda. Porque, além de tudo, ainda tem a utilização eventual das bordas com ocupações comerciais. Na medida que você faça a despoluição, você tem um segundo componente. Para fazer o Pinheiros, daria 1,5 bilhão, por exemplo. Nada é impossível quando você tem a decisão política de fazer. Governador, o senhor tem uma origem de política no movimento estudantil, na esquerda, está desde o começo no PSB, que é um partido identificado com a esquerda, tem na sua chapa o PDT, que também é um partido que está nesse campo, chegou a conversar com o PCdoB aqui em São Paulo, acabou não dando certo essa coligação com o PCdoB, e é chamado pelo seu adversário João Dória de Márcio Cuba, uma maneira de identificar o senhor como com esse campo. Não, vírgula. Uma maneira de ofender minha família, desnecessariamente. Entendeu? Porque minha família chama França. Meu avô é italiano, enfim, meu outro avô é índio. Porque eu não acho correta, é uma brincadeira, sinceramente, totalmente infantil, brincar com a família dos outros. Márcio Taxa também. Não, Márcio Taxa, assim, tudo bem, ele quis brincar com essa história da Marta e tal. Assim, é tudo meio marketagem, entendeu? Uma coisa assim meio, que nem o negócio de acelera, então uma coisa meio, eu não acho uma coisa muito séria. Agora, tudo bem, como estratégia vai lá, né? Essa história da esquerda, direita, eu acho tão atrasado isso. Por exemplo, o governo de Portugal hoje é de esquerda, quem governa lá é o Partido Socialista Português, né? Uhum. Sabe, o que as pessoas vão buscar é o seguinte, é eficiente ou não é eficiente? É isso, sabe fazer ou não sabe? Tem experiência no que está fazendo? Fica até o final, cumpre a sua palavra? É o que as pessoas vão procurar saber. Eu tenho completando 38 anos de vida pública. Eu fui reeleito na cidade com o menor orçamento de São Paulo com 93% dos votos. Não é uma coisa trivial, né? Eu venho ocupei várias funções diferentes, sempre cumpri meus mandatos até o final. Eu tenho noção do que é a rede pública, quanto gasta em cada um, por que tem um orçamento assim, e eu acho que muita gente não tem essa noção. Como é que o senhor explica esse fenômeno que é o Bolsonaro liderar as pesquisas de intenção de voto aqui em São Paulo e no lugar do Alckmin, que governou o estado por 20 anos? Uma certa rejeição genérica à política, embora o Bolsonaro tenha 30 anos de mandatos seguidos, ou 25, sei lá, tudo que ele fala é autêntico. Eu sinto autenticidade, quer dizer, eu posso discordar do que ele fala, mas eu percebo que ele fala com autenticidade. Ele fala o que ele acredita que é verdade, ainda que possa estar errado. E as pessoas percebem isso. Tudo que é falso, tudo que é fake, tudo que parece um pouco de plástico, com o tempo se revela. Se você não for bem franco, as pessoas vão perceber que isso não é franco, entendeu? Então eu acho que o Bolsonaro, de alguma forma, ele capitalizou esse tipo de eleitor. E, ao mesmo tempo, com esse segmento específico de violência, claro, armamento, não sei o que e tal, que é um segmento hoje muito forte. E ele, então, acabou catalisando. Agora, isso não é um jogo curto, isso é um jogo de longo prazo. É uma corrida de 5 mil metros, e não de 100 metros rasos. Se fosse 100 metros rasos, a eleição estaria definida. Mas a eleição é de 5 mil metros e com barreiras. Então, é preciso ter resiliência. Veja, há um mês atrás, quem diria que o Alckmin ia ter tanta gente com ele, enfim. Hoje, nas composições de televisão, o Alckmin deve ter, sei lá, 30, 40 comerciais contra 1 a cada 5 dias do Bolsonaro. Fará uma diferença, pode ter certeza. Eu não sei que tamanho, mas fará uma diferença. Chegou pergunta aqui de ouvintes. Quem faz essa é a Roberta de Ribeirão Preto. Governador, quando será publicada a nomeação da Polícia Científica, que foi autorizada em 24 de maio? E eu junto a essa pergunta a uma questão da segurança também.
São Paulo, o senhor tem repetido esses dados, tem 130 mil PMs, 230 mil presos nos presídios e uma das maiores populações carcerárias do mundo. O senhor propõe atenuar esse cenário com a separação das polícias, né, civil e militar. Dentre outras coisas. E precisa ainda passar pela Assembleia essa ideia. Verdade. E o senhor está enfrentando problemas, um levante liderado pelos próprios aliados lá na Assembleia. Como é que o senhor pretende lidar com todas essas situações? Essa dificuldade de aprovação lá na Assembleia e resolver a questão da polícia? Vamos separar aí, né, para poder... Primeiro, eles são tão valentes, toda vez que eu vou em qualquer evento público para dar entrevista, eles sempre perguntam dessa história dos AVPs, enfim, que é o chamamento do concurso. São Paulo abre concurso e abre com mais um número X de vaga e põe aprovado 3 vezes mais. Então, todo mundo que fica na fila fica esperando ser chamado. Mas, de fato, eu vou cobrar deles lá por que não chamaram, porque já dei autorização para chamar realmente mais policiais técnicos. E para retificar, não são 130 mil policiais militares. Quando eu chamo 130 mil policiais, é porque eu somo militares, civis, técnicos e os policiais, que eu chamo de policiais, as pessoas que trabalham nos presídios, porque também andam armadas e fazem um papel equivalente à de polícia também, com outras características, mas equivale, né? Mas tudo isso para formar 230 mil presos. 230 mil pessoas nós temos presos, uma população carcerária gigante. Há 20 anos atrás eram 40 mil presos. Hoje são 230 mil presos. Mais polícia, mais estrutura, mais gente presa, mais gente presa, mais gente presa. Nessa previsão, daqui a uns 20 anos, nós vamos ter 1.300.000 presos. Daqui a mais 40 anos, uns 5, 6 milhões de presos. A pergunta é, como é que nós vamos manter tudo isso? Cada rapaz preso não, né? Cada rapaz que está hoje na Fundação Casa custa em média R$11 mil. R$11 mil. O que eu proponho? Uma mudança radical, não é mudar de andar, é mudar de prédio. Ou seja, ao invés de você ficar gastando lá na ponta com as pessoas desse jeito, vamos tentar evitar que essas pessoas cheguem nesse padrão. E como é que você faz isso? Eu já fiz, já aconteceu comigo mesmo, em São Vicente, que era uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. A gente fez um programa que parecia simples, chama-se Alistamento Civil, que prevê convidar os meninos que são dispensados do Exército, que são vulneráveis, a ficar conosco durante um ano. Eles têm uma bolsa de R$500, são remunerados, eles passam a ser uniformizados, fazem serviços públicos em vários lugares e são obrigados a voltar a estudar e fazer um curso técnico durante um ano. Repare o número. Depois de um tempo, a cidade que era a primeira, a segunda, não ficou nem entre as 100 primeiras. Morriam de 15 a 20 rapazes de 18 anos em conflito com a polícia. Durante 10 anos não morreu nenhum. Será que é coincidência? Não é. É porque você dá uma oportunidade lá na frente, lá atrás, fica muito mais fácil, além de ficar muito mais barato. Porque cada rapaz desse custa R$1.000 por mês entre a bolsa e todo o resto. Ora, se o menino depois de entrar na Fundação Casa custa R$11 mil, para cada um você põe 11. Com tantas agravantes nesse meio, só para vocês terem uma noção, esses rapazes, hoje, nós vamos começar agora em agosto, no estado, nós selecionamos as 16 cidades mais violentas de cada região. E nós vamos começar. Até o final do ano vão ter 4.300, 4.400 rapazes. Aqui na Grande São Paulo vai ser Carapicuíba, por exemplo. Cada região tem a cidade que... E vocês vão ver como isso efetivamente faz uma queda de violência, porque você evita de produzir o gelo e não ficar enxugando o gelo. E a questão da separação das polícias e a aprovação Eu acho importante a separação das polícias. Ao contrário, as polícias já são separadas. Existe aquela coisa assim que é feita ao longo dos anos, que são verdades que todo mundo fala, mas ninguém sabe por quê. Tipo, tomar manga com leite, morre. Entendeu? Quem disse que as polícias têm que ser juntas? Quem disse? As polícias não se sentem juntas. Aliás, elas não são juntas. A polícia militar anda fardada, é ostensiva, ela tem a farda como um elemento importante da sua característica. Eles são, eu digo sempre, a farda é uma extensão da bandeira de São Paulo, pelo respeito que tem que ter com a farda, e eles com a farda, e a gente com eles. Agora, eles são ostensivos. A Polícia Civil é investigativa, ela é judiciária, ela tem que preparar o processo. Então, eles podem estar integrados, mas eles não precisam estar vinculados, eles precisam ser independentes economicamente, orçamentariamente, para cada um ter mais autonomia orçamentária. Hoje os orçamentos são fundidos. Então você pega, por exemplo, vai na estrutura de comunicação da Polícia Militar, funciona muito melhor do que funciona na civil. Você de um lado faz a ostensiva de um jeito, e aí do outro lado, aquela investigativa não consegue dar conta porque não tem a mesma estrutura. Então eu defendo isso. Eu pergunto, você se perguntar, a Polícia Federal
que era vinculada ao Ministério da Justiça, não lhe parece que ela é uma polícia, a sensação não é que ela é mais efetiva? Ela não está junto com as Forças Armadas, ela está separada, não há nenhum problema em relação a isso. Elas são integradas, mas elas não precisam estar orçamentariamente vinculadas. Governador, qual vai ser a sua política, caso eleito, sobre privatização no estado de São Paulo? Fala-se em privatizar parques, privatizar estatais, até onde o senhor acha que é possível privatizar, o que é possível e o que não é possível? Acho que a palavra privatizar depende da função, né? O que nós estamos falando é concessão. As concessões públicas são super boas, você tem um parceiro privado para ajudar a administrar o público, enfim, parques. Eu acabei de autorizar, em alguns casos, parques estaduais. Em Campo de Jordão tem um lá grande, que estamos assinando o contrato, lá aquela central lá de Capivari, e nós vamos assinar, um privado vai lá, aquele mesmo privado que administra o parque lá de Foz do Iguaçu, vai administrar, vai reformar, vai pagar para o Estado e ainda vai ficar melhor, claro. Eu não sou contra fazer isso. Agora, tem que ter o preparo. Aí que eu estou falando do superficial. Tem que preparar um processo, senão você vai gerar um grande conflito na frente. Aqui em São Paulo... Em Ibirapuera. Como é que você vai fazer uma concessão de uma área sem pegar autorização de quem é o dono da área? Você não acha que mais cedo ou mais tarde isso vai dar problema? É claro. Porque quando a pessoa começar a cobrar para poder usar a área, alguém há de falar, escuta, mas o dono autorizou? O dono, nesse caso, é o governo de São Paulo. Então ele precisa autorizar. Eles não podem fazer uma concessão sem ter autorização do dono, compreendeu? E eles, para fazer depressa, aquela história do vidro aqui da USP, vai, acelera, não sei, tudo bem, mas aí depois não dá certo. Entendeu? Como é que é a história da Cracolândia? Acabou a Cracolândia, anda pela cidade aí, sinceramente, alguém achou que acaba a Cracolândia desse jeito? Se não for consistente, se não for profundo, não dá certo. Fica uma coisa superficial. Então, por que as nossas concessões todas deram certo? Nós concedemos agora 2 rodovias, né, com um pedágio mais barato, 2 com outorga, direitinho, não dá questionamento, as pessoas vão dar certo. Agora, é preciso fazer as coisas preparadas, assim, densas, um pouquinho mais. O caso de você fazer depressa não quer dizer que você tem que fazer de maneira inconsistente. Senão é certeza de ter confusão jurídica depois.